Quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa manhã. Eu quero falar a respeito de uma parábola que não são minhas palavras, são palavras de Jesus. É a mais importante a ser compreendida, porque Jesus deixa claro, nós leremos isso daqui a pouco, que a partir da compreensão desta parábola, você entende todas as outras. Jesus fala, se você não entender esta palavra, como poderá entender todas as outras parábolas? É a parábola do semeador. Então, quero convidar você a realmente abrir o seu coração para entender algo espiritual que vamos compartilhar nessa manhã. Sabe, irmãos, o padrão de Deus de nos abençoar não é nos dar as coisas prontas. Deus muitas vezes nos dá as coisas prontas, Ele supre as nossas necessidades de imediato, por conta justamente da nossa necessidade, mas esse não é o padrão de Deus. Não é como Ele gostaria. Quando eu digo não é o padrão, não é a melhor forma das coisas funcionarem na minha vida. O padrão de Deus de trabalhar conosco é nos dar sementes, para que nós possamos cultivar essas sementes. E a partir de um processo de cultivo dessas sementes, nós venhamos a colher abundantemente tudo aquilo que precisamos para que nunca tenhamos falta de nada. Então, quando você tem falta de algo na sua vida, você vai a Deus e Deus lhe supre esta necessidade, é uma bênção. Mas não é a forma de Deus. Não é como Ele gostaria que fossem feitas as coisas. A maneira de Deus de trabalhar é uma maneira muito mais profunda, muito mais abundante. E nós, por muitas vezes não entendermos a forma de Deus de trabalhar, nós agimos errado. E por agirmos errado, vivemos uma vida limitada, muito limitada, se compararmos com aquela que Deus sonhou para nós. Muitas vezes estamos com fome, estamos satisfeitos com uma maçã para matar a nossa fome. E Deus provê alguém para te dar uma maçã. Que bênção! Estava com fome e comeu uma maçã. Mas deixa eu te falar uma coisa, no padrão de Deus, Ele não gostaria de te dar uma maçã, Ele gostaria de te dar uma semente de maçã. Para que você cultivasse essa semente e viesse a ter uma macieira. E porque você tem uma macieira, agora você tem muitas maçãs. E porque você tem muitas maçãs, agora você tem muitas sementes para não só parar numa maçã, numa macieira, mas ter um pomar de macieiras. O plano de Deus para nós não é vivermos uma vida de carências, de necessidades, de restrições, de dependência. O plano de Deus para nós é termos uma vida abundante. Na verdade, quando eu seguro uma semente, eu estou segurando muito mais que uma semente, porque numa semente existe o potencial para uma árvore. Numa árvore existe o potencial para infinitos frutos. Em infinitos frutos existe o potencial para um pomar inteiro. Para um pomar inteiro existe o potencial para suprir o mundo inteiro. Não sei se vocês sabem, as maçãs são originárias lá da Ásia. É lógico, Deus criou tudo naquela região. E a partir daquela região se espalhou pela terra. Você já comeu maçã? Pastor, que pergunta estúpida. Todo mundo já comeu uma maçã. Exatamente. Sabia que a maçã que você comeu, ela é fruto de uma semente que Deus plantou há milhares de anos atrás, quando Ele criou a terra? Deus não está inventando semente de maçã até hoje. Deus inventou uma semente de maçã, Ele plantou um jardim com essas maçãs, isso se espalhou por toda a terra, e encheu toda a terra e supre toda a terra. E eu vou... não acredito. Eu vou ler para você em Gênesis daqui a pouco o que eu acabei de falar.
Nós estamos até hoje sendo supridos de maçã, de uma primeira macieira que Deus plantou na terra, e com aquela macieira Ele deu sementes para que toda a terra comesse maçã. Isso é muito forte. Você sabia que uma maçã, ela tem 5 blocos de sementes, cada bloco tem de 1 a 3 sementes. Então a maçã tem potencial para ter em torno de 5, 6 sementes, até 20 sementes em uma única maçã. Todo dia você come maçã e joga fora a semente. E todo dia você compra maçã e paga uma grana na maçã. Quando com apenas uma maçã, daqui a alguns anos, você podia ter maçã para o resto da sua vida. Eu não estou mandando todo mundo aqui plantar maçã. Eu só estou tentando mostrar para você a maneira de Deus de trabalhar, que nós não sabemos trabalhar, porque todas as coisas na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, o processo de Deus de multiplicação veio a partir de sementes. E nós somos pessoas que não nos preocupamos com as sementes, nós só nos preocupamos com o fruto. E toda vez que você consome o fruto sem ligar para a semente, você precisa dar um jeito de conseguir outro fruto. E você vive essa escassez, ao invés de viver a abundância, porque só quem tem a árvore de maçã é que tem abundância para comer maçã. Ou você tem dinheiro para comprar 200 maçãs por semana para sua família. É lógico que é uma analogia que eu estou fazendo. E o mundo espiritual e as coisas de Deus são assim. São a partir de sementes. Não que Deus não te dê a maçã quando você tem fome. Ele é um Deus bom e Ele te dá. Porque Ele supre as nossas... Fala. Você quer ser uma pessoa que vive apenas de necessidades supridas, ou você quer ser uma pessoa que vive em abundância? Você quer ser uma pessoa que precisa ser suprida pelos outros, ou você quer ser uma pessoa que supre os outros? Você quer ser uma pessoa que tem necessidades, ou que supre necessidades? Porque o Filho de Deus, ele age nesse outro padrão. Sabe, Deus te dá semente, e você vai ver daqui a pouco que sementes são palavras. Porque palavras que vêm de Deus se tornam realidade. Fala, palavras que vêm de Deus se tornam realidade. O mundo foi feito a partir da palavra. Todas as coisas que existem foram feitas a partir da palavra. Da palavra de quem? De Deus. A fé vem da onde? Ouvir o quê? Quando você ouve a palavra de Deus, essa palavra é uma semente que tem potencial para se tornar uma realidade. Amém? Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou recebendo uma semente, que se eu cultivar essa semente, nela existe o potencial para criar uma nova realidade. Quem está comigo aí? Isso, hoje nós vamos ser bem pentecostal para ninguém dormir. Deixe seu vizinho dormir não. Porque Deus quer abençoá-lo em abundância. E muita gente aí está vivendo um nível de escassez na sua vida que não é bíblico. Deixa eu lhe falar, a Bíblia contém, de forma direta ao homem, de Deus para com o homem, mais ou menos 7.400 promessas. 7.400 promessas. Sabe o que é uma promessa? Uma semente. Cada promessa é uma semente. Cada promessa, ela nada mais é do que uma promessa, uma palavra de Deus para a sua vida. Cada palavra de Deus para a sua vida é uma semente. Pastor, por que uma semente? Porque uma semente é uma promessa. Você come a semente? Não.
a semente, quando cultivada, ela vira uma árvore que vira um fruto. O resultado vem do cultivo da semente. Quando você cultiva as promessas de Deus com fé, aquelas promessas de Deus se tornam realidade. Quando você recebe uma palavra de Deus, você está recebendo uma semente. Quando você aprende a cultivar essa semente, que essa palavra de Deus, no decorrer do tempo, ela se tornará uma realidade. Essa realidade é o quê? É o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa é o quê? É a sua bênção se tornando realidade. Quem tá comigo aí? Muito forte isso. Pastor, eu não tenho 7.400 promessas na minha vida acontecendo, porque você não tem cultivado. Você ainda é daquele crente que vem para a igreja para pegar a bênção, ao invés de vir para a igreja aprender como cultivar a minha bênção. Eu preciso vir para a igreja não para ser abençoado, no sentido, o pastor tem e o pastor me dá. Não, eu tenho que vir para a igreja para aprender como cultivar a minha bênção, para que eu também me torne um abençoador. Deixa eu lhe falar uma coisa. Toda semente, ela é uma fonte de prosperidade para o futuro. Amém? Eu estava compartilhando essa palavra com o pastor André na sexta-feira. Nós fomos visitar nossa igreja em Jacarepaguá. Está lindo o prédio lá, nós vamos fazer um investimento grande lá agora. Uma expansão lá no prédio. Eu estava conversando que eu queria compartilhar. Deus começou a falar essa palavra no meu coração, porque eu fico muito triste de ver irmãos vivendo em escassez no casamento, escassez financeira, em várias áreas da sua vida. E eu falo, não, de saúde, de tudo isso. Eu falo, não, Deus não projetou as coisas para serem assim. Deus nos projetou para viver uma vida abundante. Amém? E eu comecei a compartilhar essa palavra com o pastor André. E o pastor André, ele adora cultivar as coisas, de verdade mesmo. Ele tem plantas na casa dele, ele faz as próprias legumes dele lá e tal. E ele estava contando, sabe, eu encontrei uma pimenta, que ele gosta de pimenta. Eu encontrei uma pimenta maravilhosa. E ao invés de comer a pimenta, ele plantou e cultivou aquela pimenta. Não sei como é que faz isso, ele estava me explicando lá. E ele tem um pé agora lá, é pé que chama? De pimenta. Ele falou, você não está entendendo. O negócio dá tanta pimenta, que eu não tenho mais onde pôr pimenta, eu estou dando pimenta para os outros. Eu encho os sacos daquela pimenta. Espera aí, o cara ganhou uma pimenta. Daquela uma pimenta agora, ele tem sacos de pimenta. Porque pimenta, você sabe que dura muito se você conservá-la, não é verdade? Vocês estão comigo? Sim. Ele falou, cara, hoje eu tenho mais pimenta do que eu dou conta de comer. E eu estou dando essa boa pimenta. Ó, liga todo mundo para ele e pede pimenta. Ele falou, eu estou dando pimenta. Eu falei, André, é isso que o crente precisa entender. O crente vem para a igreja porque ele quer ser curado, ao invés de aprender como ter o remédio. Ele vem para a igreja para pedir uma bênção financeira, que Deus que tem um milagre, e ele receba uma bênção financeira. Não, ele tem que vir para a igreja para aprender como ser próspero financeiramente. Tem um pé de dinheiro, tem um pé de remédio. Pare de ser essa pessoa miserável no espírito, que vive dependendo de quem tem mais de Deus, como se você não fosse chamado por Deus para ter o seu próprio pomar, para ter o seu próprio suprimento para tudo aquilo que você precisa. As 7.400 promessas de Deus para o homem não está só para o Ricardo, pastor, não está só para o obreiro, está para todo mundo que está aqui, que quiser. Nós precisamos entender isso. Sabe, lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, ele diz algo muito sério. Não vos enganei. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isto também colherá. E eu não quero falar hoje de coisas ruins aqui.
Aí ele fala, aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna, aleluia. Então nós temos que semear pelo Espírito. Mas existe uma regra, tudo que o homem semear, ele colherá. Isso uma lei que Deus estabeleceu na terra, que é a lei da semeadura e da colheita. É uma lei que funciona tanto para as coisas naturais, como a gente vê nesse texto, como funciona para as coisas espirituais, como está escrito nesse texto. E deixa eu lhe perguntar, o que você tem cultivado? O que você tem cultivado? Porque o que você cultiva, você colhe. Sabe, eu acho fantástico como Deus começou as coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E eu quero mostrar para você que o que eu estou falando é a maneira de Deus real. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 28. Olha como as coisas de Deus funcionam, porque o capítulo 1 é fundamental para nós, porque é o princípio. É a lei da primeira menção funcionando na Bíblia. Né? Diz que Deus abençoou o homem, e Deus disse para eles, sede, o quê? Sede, tem texto aqui para você ler? Tem. Sede frutíferos e multiplicai-vos. Primeira coisa que Deus está falando para o homem, sede frutíferos e multiplicai-vos. Quando Deus olha para nós, o que Ele espera de nós? Que sejamos frutíferos, que nos multipliquemos. E olha agora, olha que palavra que colocaram hoje na sua Bíblia. Você nunca tinha lido essa palavra aí. O quê? Fala aí, não estava escrito, não é? Você já leu Gênesis 1 100 vezes e nunca leu essa palavra aí. Quem é que reabastece a terra? Cara, frutifica, multiplica, e aí faz o quê? Como que eu reabasteço a terra? Eu vou pegando as sementes e vou plantando em outros lugares. Eu vou pegando as sementes e vou cultivando e vou espalhando essa semente. Eu vou multiplicando não só quem eu sou, como eu vou multiplicando os meus frutos. E isso vai se expandindo por toda a terra. Ele fala, multiplicai-vos, reabasteça a terra e subjugai-a. Tende domínio sobre os peixes, não é? Do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Olha agora o versículo 29. Ei, presta atenção comigo. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá. Deus está falando aí. Deus deu uma erva. Nessa erva tem a semente. Você tem que multiplicar. Continua. E toda árvore no qual está o fruto, né? Deixa eu ler aqui. Está o fruto de uma árvore que produz, para vós será para... Por que Deus está citando a semente? Porque Deus espera que tudo aquilo que a gente tiver na nossa mão de semente, nós venhamos o quê? A cultivar, para frutificar, para multiplicar. Então Deus estabeleceu princípios aqui. Quando nós aprendemos a cultivar nossas sementes, nós começamos a colher frutos dela, e se permanecermos cultivando estas sementes, nós teremos recurso com abundância. É isso que eu preciso hoje que você entenda. Eu conheço pessoas que só trabalham numa área da sua vida por um breve período de tempo. Diante de uma necessidade, ele busca. Tem uns que suprem a necessidade e param. Tem outros que suprem a necessidade
e trabalham naquilo por um período de tempo e param. E tem outros que depois que aprendem, eles nunca mais param. Qual a diferença deles? Um tem só para o momento, um tem só por um período e outro tem por todo o tempo. Você é que tipo de gente? Você é aquele cara que tem dinheiro por um momento, por um período ou sempre tem dinheiro? Você é aquele cara que seu casamento está bom neste momento, está bom por um período ou está bom por todo o tempo? Você é aquele cara que está feliz por um período, por um momento, por um período ou por todo o tempo? Você é aquele cara que prospera num momento, por um tempo ou por todo o tempo? Que tipo de pessoa você é? Você pensa que depende de quem? De Deus? Não. Deus dá a semente é boa ou é ruim? Então o problema está na semente? Não, o problema está no cultivo. O problema nunca está na semente. O problema está no cultivo. Quem cultiva? Deus? Não, quem cultiva é você. Eu vou falar algo muito difícil, mas eu adoro essas coisas. Porque, assim, eu sou colérico, né? Então, o colérico tem uma vantagenzinha em algumas coisas que o ajudam. Quando o colérico descobre um segredo que faz com que ele tenha vantagem, ele corre atrás e faz acontecer. Porque ele não quer nunca ficar com menos que os outros. Né? O colérico tem um espírito muito competitivo e ele não gosta de ser criticado. Como ele quer competir e não quer ser criticado, ele tenta correr na frente. Mas também colérico tem muito defeito, mas eu não vou falar dos defeitos, eu só vou falar de coisa boa. Não é dia de eu falar dos defeitos do colérico. Eu tenho vários. Cada dia eu estou trabalhando para melhorar. Você conhece o seu temperamento? Você sabe suas qualidades e seu defeito? Se você não sabe, está precisando assistir Mamaline. Mas fica para depois. Você deveria saber. Você deveria saber. Já foi ensinado aqui. Conhecer o seu temperamento é saber quais os seus defeitos no cultivo do seu caráter, da sua personalidade, da sua agenda. Porque cada temperamento tem prós, contras e trabalha a agenda de um jeito. Como você não estuda os temperamentos, você nem sabe o seu temperamento, nem sabe como ele diverge, você muitas vezes não sabe como cultivar. Você se torna um péssimo jardineiro. Um péssimo jardineiro não colhe aquilo que poderia colher. Por isso que eu gosto de saber minhas qualidades e os meus defeitos. Eu estou sempre tentando aprimorar minhas qualidades e estou sempre tentando corrigir os meus defeitos. Para quê? Para que eu possa produzir o máximo possível. Para quê? Para a minha própria vida e para todos aqueles que me cercam. Porque eu não quero viver uma vida de escassez. Se eu tenho um Deus que me promete abundância. Agora, quando Ele me promete abundância, é pela fé. A fé vem pela semente. Ele me dá a semente. Se eu não cultivar a semente pela fé, eu não vou ter o resultado que me está disponível, uma vez que Ele prometeu, mas que depende de mim agora fazer com que ele aconteça. Então, vamos voltar para o clima bom? Que hoje eu vim animado. Sabe, nós precisamos entender cada dia mais, irmãos, como Deus quer trabalhar na nossa vida. E entender o que está disponível para nós. Está disponível viver uma vida em abundância em todas as áreas, porque as sementes não estão no ar. As sementes são está aqui, ó. Tem 7.400 tipos de semente aqui para você. Você conhece a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Pastor, nunca li a Bíblia toda. Com licença. Se você tem menos de um ano de convertido, está perdoado você não ter lido a Bíblia toda. Mas se você tem mais de um ano de convertido e nunca leu a Bíblia toda, você é um grande desperdiçador de sementes.
E você podia ter uma fazenda muito produtiva, sinônimo da sua vida, e você não a tem, porque você abriu mão de não receber sementes. Porque as sementes vêm pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu amo a minha Bíblia. Por isso que eu gostaria que todos os crentes dessa nossa igreja aqui lessem a Bíblia muitas vezes. Eu estava ontem conversando com meu filho, à noite. Estava falando para ele, meu filho, ele estava falando da leitura dele, bíblica e tal. Eu falei, eu vou dar dica para você, que eu dei para ele ontem. Eu falei, não leia mais a Bíblia dessa forma. Você vai ler o seguinte, livro de Gálatas, por exemplo. Essa semana eu só vou ler Gálatas. Semana inteira eu vou ler Gálatas. Mas eu já li 15 vezes. Leia 20. Por quê? Porque tem segredos ali que Deus vai revelar para você. E porque você precisa guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você lê uma vez, você guarda o que leu? Alô? Todo mundo aqui sabe disso. Li uma vez, não guardo o que li. São poucas pessoas que têm esse talento. Existem, mas são poucas. Leia muitas vezes. Semana que vem, Gálatas, Efésios inteiro. Na outra semana, mês que vem, vou dividir Romanos em 4 semanas. Essa semana eu vou ler só essa parte de Romanos. Na segunda semana eu vou emendar a segunda parte de Romanos. Na terceira semana eu vou emendar a terceira parte de Romanos. E depois na quarta parte. Eu vou decorar o livro de Romanos. Eu vou decorar o livro de Hebreus. Quando você estiver precisando de uma semente numa área, o Espírito Santo vai falar, pega lá naquele potinho que está aí no teu armário. Sabe por que você vive uma vida medíocre? Ainda, em várias áreas. Medíocre que eu digo é longe da prosperidade divina naquela área, porque a prosperidade divina é a abundância, porque você não tem uma despensa. Quando você lê muito a palavra, medita na palavra, aprende a palavra, quando você guarda, você está pondo na despensa. Eu tenho sementes na despensa, eu vou agora cultivar essa semente aqui, eu vou usar isso aqui. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Se a introdução durou todo esse tempo, o culto vai acabar à noite. Estou brincando, vou assustar as visitas. Não, já vou acabar. Estou brincando também. Marcos capítulo 4. Para adiantar, irmãos, você vai ler em casa. Porque você vai ouvir esse culto mais de uma vez. Amém? Marcos capítulo 4, do versículo 4, versículo 3, ele começa falando, né, que saiu um semeador a semear, no versículo 3, e aí ele vai até o versículo 10, contando a parábola, Jesus aqui contando a parábola do 3 ao 10, para todo o povo, a multidão junto com os discípulos. Ok. Só que a partir do versículo 11, existe algo muito importante que é dito aí aos discípulos. Por isso que essa parábola é muito importante. Olha o que ele fala. Versículo 11 de Marcos 4. A vós é concedido conhecer o quê? O mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, todas estas coisas são apresentadas por parábolas. Ei, espera aí. Existe a parábola, mas é para quem é de Deus. Existe um segredo contido na parábola que é revelado para quem é de Deus. E esse segredo tem a ver com o reino de Deus. A prosperidade do mundo é diferente da prosperidade do reino. O casamento do mundo é diferente do casamento do reino.
A criação de filhos no esquema do mundo é diferente da criação de filhos do reino. Tudo é diferente neste reino com o reino de Deus. O reino de Deus é perfeito e abundante. O reino deste mundo é imperfeito e destrutivo, maligno, totalmente frustrante. Então, ele está dizendo aqui que a nós que somos povo de Deus, nos foi dada uma chave dentro da parábola para acessar o sobrenatural, para liberar o sobrenatural para a nossa vida. Dentro das parábolas existe uma chave para que seja acessado o sobrenatural para a nossa vida. Jesus está falando isso aqui. A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Então nos foi dada essa chave dentro dessa parábola para que possamos acessar o reino de Deus. Agora, leia o versículo 13. Coloca o 13 aqui para mim, por favor. E ele disse-lhes: não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, lembra que eu falei no início que se você não entender essa parábola, como isso funciona, você não entende o resto. Que é uma parábola muito importante. E aí Jesus agora, ele vem, a partir do versículo 14, explicando a parábola. Versículo 14, vamos lá. O semeador faz o quê? Semeia a... Então a semente é a... Já falei isso. Eu gosto de falar e depois mostrar na Bíblia. Porque quando vem aqueles caras aqui na igreja para criticar o pastor, ele fala, isso é da cabeça dele. Daqui a pouco ele lê aqui e vai falar, não é dele, da Bíblia. Está aqui, ó. O semeador semeia a palavra. E aqui nesse texto agora, a partir do versículo 15, ele vai narrar 4 tipos de solo que recebem a semente. Aqui dentro deste salão, nós temos aqui hoje, aqui agora, durante esse culto aqui, umas 1.200 pessoas. Nós temos 4 tipos de solo. Um tipo de semente, 4 tipos de solo. Você primeiro precisa identificar qual tipo de solo você é. E eu estou acreditando que aqui só tem um tipo de solo. Em nome de Jesus. A boa terra. É outra igreja que tem outro tipo. Aqui não. Quem dera fosse assim. O primeiro tipo, ele vem falando claramente que é aquele que a semente cai à beira do caminho. E que é a pessoa a quem a palavra é semeada, né? Mas ouvindo, imediatamente vem Satanás e tira a palavra, tira a semente que foi posta no coração. O que é esse tipo de pessoa? Olha lá, a semente é a palavra, o solo é a pessoa, é o tipo de pessoa. A beira do caminho é o solo duro, onde as pessoas andam. É muito difícil a semente penetrar num solo duro. Então, Satanás consegue, porque a semente fica muito superficial na vida daquela pessoa, ele consegue vir e tirar aquilo. Pessoas independentes, pessoas rejeitadas, pessoas desconfiadas, pessoas endurecidas por conta das circunstâncias da vida, pessoas que se sentem perseguidas, pessoas frustradas, elas são pessoas duras. A semente vem, ao invés dele estar de coração aberto, não é bem assim, não concordo, quero ver, prova para mim. Já viu esse tipo de gente?
Esse é o jeito dele. Eu tenho o meu jeito. Ele fala porque ele isso. Ele diz... Você já viu esse tipo de gente? A palavra é lançada nesse tipo de gente. Mas a palavra, Satanás vem, sopra e fala, isso é a opinião dele, não leva em conta não. Deixa isso para lá. E rouba a semente. Sempre tem uma vozinha de Deus. Olha, onde tem uma vozinha de Deus, tem uma vozinha do diabo. Porque o diabo faz oposição. Então tem um primeiro solo, é aqueles que de coração duro. E eu não quero falar dos 3 primeiros, quero falar só do último. Então vamos logo para o segundo, versículo 16. Né? Da mesma forma, né, que não frutifica, são os semeados aonde? Em lugares pedregosos, né? Os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Legal, não ficou tão exposto. Chegou em algum lugar, mas não tem raiz em si mesmo. E então, o que acontece com essas pessoas? Duram pouco tempo, ou algum tempo, e depois, qualquer aflição que vem sobre a vida dele, qualquer perseguição, por causa da própria palavra que ele acreditou e tentou fazer, mas nem sempre é simples começar um cultivo, eles se escandalizam. Em outras palavras, acho que não é bem assim, quer saber? Isso aí não funciona não, quer saber? Desisto. Você já tentou pegar uma terra que nunca foi cultivada e cultivá-la? Toda terra, na primeira vez que você vai cultivá-la, está muito dura. Você precisa tirar a pedra. Você precisa tirar as ervas daninhas. Você precisa tirar tudo aquilo que pode comprometer o cultivo. Você precisa tratar a terra para ela ser cultivada. Então, pessoas que não tratam a terra para ser cultivada, o cultivo daquela semente vai encontrar muita oposição para um crescimento saudável. E aqui, ele está falando desse solo rochoso. O que é esse coração, solo rochoso? Sabe, gente amargurada, gente ressentida, gente ciumenta, gente invejosa. Isso são empecilhos que há na vida da pessoa, que ela começa bem, mas por causa de uma inveja, por causa de uma amargura, por causa de um ressentimento, por causa de questões do coração dela, ela desanima. Sabe aquele tipo de gente que olha para o lado, ao invés de olhar para cima? E aí ele desanima. E aí as coisas, ele sempre é aquele empolgadinho da estrela. Já viu o brinquedinho empolgadinho da estrela? Tem crente que é empolgadinho da estrela, porque a alma dele ainda não está sarada. Por isso você tem que fazer curso de maturidade. Você está aqui na igreja? Não precisa levantar a mão. Mas se você não fez curso de maturidade, provavelmente sua terra ainda não foi tratada. Provavelmente sua terra ainda não tiraram as pedras. Ainda não tiraram as plantas com espinhos, que é o próximo. O seu solo ainda está duro. E é por isso que você não está prosperando. É por isso que você ainda não está avançando. O curso de maturidade é para trabalhar o nosso coração, é para trabalhar a nossa terra, é para nos preparar para um grande cultivo que vai gerar uma grande colheita. Amém? Então cuidado, tem pessoas que o coração dela está cheio. Olha, irmão, se você é aquele cara cheio de eu não perdoo, eu ainda estou sentido, eu não gosto dele, eu não gosto dela, isso aí. Irmão, cuidado, isso aí está matando a semente na sua vida, é isso aí que está impedindo você de ser frutífero. Mas não quero falar sobre isso, só estou dando uma dica para você meditar em casa. Versículo 18, vamos lá. O que fala o versículo 18? Os que foram semeados entre os...
Esses ouvem a palavra. Agora esse texto é muito, não é à toa que está numa ordem aí. Essa ordem de solos é proposital de Jesus. A maioria aqui não tem coração duro. Só de se aceitar Jesus, seu coração já amoleceu pra caramba. Alô? Não é verdade? Só que muitos de nós ainda tem umas pedrinhas no coração que não resolveu. Ainda tem aquelas questões que ainda não foram resolvidas. Questão com o pai, questão com a mãe, questão com o irmão, questão com o chefe, questão com a vida, questão com o trabalho, questão com isso. São as pedrinhas que ficam ali. Não, pastor, não tem mais nada disso. Eu já estou sarado nisso. Ó, joia. Acredito. A maior parte aqui que já fez curso de maturidade já resolveu essas questões de perdão, de cura interior. Só que aí vem um outro problema dentro da igreja, o terceiro grupo, que agora já é maior. É aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Você já viu o crente que quando vem para a igreja, ele está incrível, mas de repente, ele começa a prosperar, fica metido. Agora ele acha que tudo é ganhar dinheiro, tudo é a empresa dele crescer, tudo é ele fazer negócio, tudo é ele ficar famoso, tudo é para ele, e ele começa a se preocupar com o carro novo. Andou no carro velho 20 anos, agora já quer um carro novo por ano. Morou na mesma casa 10 anos, agora quer trocar de casa a cada 2 anos. Não tinha nem relógio, agora quer ter Rolex. Usava o Cássio do camelô. Que comprou no camelô, até o Cássio era falsificado. E agora tem que andar de Rolex. Eu conheço um monte de crente assim. Ele deixa de ser infrutífero porque ele trocou um valor pelo outro. Porque ele entrou num engano, porque Deus começou a arrumar a vida dele, começou a dar condições para ele de ser uma pessoa sarada, sadia na sua vida. Ele agora perdeu. Ele está cultivando outra coisa que não são as coisas de Deus, sem perceber que quem semeia na carne, colhe corrupção. Em outras palavras, se você semeia na sua carne, lá no fim da história, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Você pensa que está se dando bem, mas você vai se dar mal. Mas eu não quero falar desses caras hoje. Eu quero falar do quarto tipo. Porque todo mundo aqui é o quarto tipo. Qual é o quarto tipo, pastor? Vamos lá para o 20. Mas os que foram semeados em boa terra. Eu amei que ele falou lá, no plural já, vários. Os que ouvem a palavra e a recebem. Eu recebo essa palavra, é para mim. Qual a última vez você ouviu um culto e falou, é para mim? Porque eu vejo os crentes falam, rapaz, que culto, se o fulano tivesse vindo aqui. Se ele tivesse ouvido essa palavra, irmão, multiplica e dá para ele. Multiplica e ensina ele a cultivar. Sabe? Aqueles que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto, alguns, aí está o ponto que Deus falou comigo nessa pregação. Vai começar agora a pregação. Eu estou pregando isso só por causa dessa parte agora. Alguns produzem 30 vezes. Alguns 60 vezes. E outros. O quanto você produz? Espera aí. O mesmo tipo de semente,
o mesmo semeador, só que uma produção absurdamente desproporcional, a ponto de um não produzir nada e o outro produzia 100. Nós estamos falando do mesmo tipo de semente, a semente é boa. O problema não está na semente, o problema está em quem produz, porque ele também falou o seguinte, que não tem a ver com o solo, porque o solo também é bom. Porque semeados em uma... Bota o versículo aqui, isso. Semeados em uma boa... Você é boa terra? Amém. O problema está na semente? O problema está na terra? Não. A terra é? O problema está na produção. Deixa eu lhe perguntar, você é um bom produtor daquilo que Deus lhe dá? Você é um bom produtor das sementes que Deus lhe dá? O quanto você multiplica o que Deus lhe dá? 30, 60, 100, 10, 40, 50, 90, porque se tem do 30 ao 60, tem o de 40, tem o de 50, tem o de 55, tem o de 75, tem o de 85, tem o de 100, e eu acredito que ele parou no 100, mas tem o de 1000, tem o de 500. Sabe, irmãos, aqui fica claro que não depende de Deus, depende de quem produz. Fica claro que depende de cada um de nós a produtividade adquirida como resultado de um mesmo tipo de semente. E isso é que quando eu li, esta semana, meditando, eu falei, porque eu fico um pouco triste. As pessoas olham a gente prosperando em várias coisas, e elas não, e elas começam a falar, por que a vida dele está assim e a minha não está? A gente, primeira coisa, quer questionar a semente. Depois a gente quer questionar o coração. A gente quase nunca questiona a nossa forma de trabalho. Como a gente toca o nosso dia, a nossa vida. Sabe, é sério pensar que uma mesma palavra pode ter efeitos tão distintos em resultados dentro de uma mesma congregação. É muito sério pensar que o que eu prego num domingo aqui, que é a palavra de Deus, é uma semente, quem está semeando não é o Ricardo, é o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está falando com você, porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Ele é o semeador que semeia a palavra. Está aí em Marcos 4, no versículo 14 lá, é no 14? Semeia a palavra, o Espírito Santo semeia. É a mesma palavra sendo semeada para 1000 e tantas pessoas. É muito louco para mim pensar que uns nessa semana não produzirão nada, porque o coração está duro. Outros não produzirão, porque tem pedras. Outros não produzirão, porque estão cheios de espinhos. E outros produzirão 30, outros 60, outros 100. Que desperdício quando a semente é semente de 100. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Não sei se você está entendendo. Isso é muito forte. A gente gosta de pensar que a culpa é do nosso esposo, do sistema, do presidente, do diabo, A culpa é de alguém. Não. A semente é boa. E a terra é boa. Eu acredito que a maioria aqui na nossa igreja, terra boa. Mas ainda assim,
Tem gente colhendo muito menos do que poderia estar colhendo, porque não está seguindo o padrão divino para o cultivo. Pastor, então fala logo o padrão divino para o cultivo. Vou falar. Abre lá em Lucas 8, versículo 5. Jesus falando sobre a mesma coisa, mesma parábola. Lucas 8, 5. Coloca o texto para mim aqui, deixa eu conferir esse texto. Perdão. Lucas 8, 15. É que eu vi que o texto apareceu. Perdão. Lucas 8, 15. O capítulo 8 está contando a mesma parábola. Ok? Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra do quê? Ei, coração sincero e? Em primeiro lugar, para essa palavra dar fruto hoje, você quer colher a 100? Você precisa se tornar uma pessoa sincera. Não é sincera comigo. É sincera com você. Porque tem gente que pensa de si mesmo além do que convém. Tem gente que é muito orgulhoso, muito vaidoso. São os espinhos, são as pedras. Ele não frutifica. Tem gente que a intenção dela não é pura. Ele não é bom. E Jesus está dando a dica. A boa terra é aquele que tem o coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com... Ei. Culto de domingo passado, você foi sincero no que você ouviu? Você procurou praticar o que você ouviu? Você guardou a palavra no seu coração? E você perseverou em praticar a palavra? Estão aqui os ingredientes, os processos necessários para uma produção abundante. Se você falha na sinceridade, se você falha na bondade, se você falha em guardar e você falha em trabalhar naquilo na sua vida, em produzir com perseverança, você não vai colher. Ou vai colher muito pouco. A proporção com que você colhe é a proporção com que você produz. A proporção com que você produz tem a ver com a proporção que você protege aquilo que lhe tem valor. A proporção que você protege aquilo que lhe tem valor tem a ver com a sinceridade com que você encara aquilo. Porque se você faz pouco caso, pouco guarda, pouco investe. Pessoas que fazem pouco caso da palavra de Deus não vão produzir, porque elas não guardam. E se fazem pouco caso, é porque estão desprezando. Se estão desprezando, é porque acham que não precisam. Se acham que não precisam, é porque já não fazem uma leitura correta de si mesmo. Não é, Momô? Momô é uma benção.
Sabia que Momô era do... Você entrou no Kids, que idade, minha filha? 6 anos de idade. Já está casada. Uma benção, né? Seus filhos têm que ser assim. Crescer na igreja, desenvolver um talento, casar em santidade. A Aline fica doida quando vê os kids dela assim, ó. Cresceu, casou, servindo o Senhor. Igreja é para fazer isso com a sua família. Seu filho que tem 6 anos, daqui uns anos, ó, pode estar servindo ao Senhor. Mas você vai ter que guardar a palavra. Você vai ter que produzir. Você vai ter que trabalhar em função daquilo. Você vai ter que proteger. Quando ele fala guarda-na, protege a semente. Protege a palavra. Investe. Quando ele fala produz, investe na palavra. Eu preciso terminar, porque já estourou meu tempo. Sabe? O coração sincero e bom, sabe? Você ter esse cuidado com perseverança faz toda a diferença no resultado que você colhe a respeito de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, cara. São 7.000. São 7.000 e tantas. E eu conheço crentes vivendo vidas medíocres, precisando de dinheiro emprestado, com problemas emocionais, tomando um monte de remédio. Irmão, ele era rico, se fez pobre para que você enriquecesse. Pastor, eu não estou conseguindo enriquecer. É lógico, você ainda não descobriu os mistérios de Deus. Está escondido nessa parábola. Sabe? Eu vou dar um exemplo para terminar, que eu acho que é um exemplo muito bom. Eu fiquei pensando no exemplo. Casamento. Eu sempre me preocupei com o meu casamento, porque eu tinha muito medo de casar errado. Até o dia que eu descobri que a questão não é casar errado, a questão é cultivar o casamento de forma errada. Porque quando Deus deu uma promessa que você e sua casa serviriam ao Senhor, ainda que você casasse errado, Ele prometeu que Ele pode consertar seu casamento. Que amém fajuta, hein? Ah, melhorou. Melhorou. Até os anjos agora ficaram felizes. Eu vou repetir. Pastor, eu casei errado. Se casou errado é porque a terra é ruim, vai ter que trabalhar mais. Vai ter que arrancar mais pedra, vai ter que arrancar mais espinho, vai ter que afofar mais a terra, vai ter que investir mais nessa terra, vai ter que guardar mais a terra, vai ter que trabalhar mais. Mas ela vai produzir. Por quê? Porque tem promessa. Deus tem promessa para casamento. Só que eu conheço casais que vêm aqui, nos procuram. Mas nós estamos numa crise. Aí você dá uma direção, você dá uma palavra, você dá uma semente. Aí sabe o que eles fazem? Cultiva 1 mês. Aí 1 mês trata bem. 1 mês vai jantar fora um dia. 1 mês tira um dia da semana lá no mínimo para namorar. 1 mês manda bilhetinho, escreve até com batom no espelho. 1 mês dá elogio. Aí o que acontece? Brota a árvore. Ficou bom. O que ele para de fazer? Para de guardar. Para de cultivar. Para de produzir. Aí leva 3 meses, comeu todos os frutos da árvore. Eu não aguento não. Pastor, não dá, esse homem não dá. Essa mulher não dá, está tudo igual de novo. É lógico, você parou de produzir. Acabou a maçã. Você comeu tudo.
O problema não é a semente. O problema não é você não ter entendido. O problema é que você parou de guardar. Você parou de produzir. Você é um egoísta que bastou ter um pouco para comer, para de trabalhar e vai comer tudo. Esquecendo que a conta não para de chegar. Fome dá todo dia, para sempre. E você para, não podia ter analogia melhor. Irmão, deixa eu te falar. Se hoje eu te der uma feira inteira de presente, sabe aquelas feiras de rua? Vocês lembram disso aí? Na rua que eu cresci, na rua transversal da minha casa, tinha uma feira daquela de rua. A feira gigante, acho que tinha uns 500 metros de feira. Não, 500 não, até muito. A feira gigante, uns 3 quarteirões. Se eu te der a feira inteira de presente hoje, em 10 dias, você que ficou rico em um dia, em 10 dias, você está pobre e com baita de um problema. Onde você vai jogar fora tanta coisa? Tem gente que não entende as coisas. Estou ficando nervoso. O cara só quer, ele quer resolver hoje, eu quero ficar rico hoje. Não, com Deus é todo dia, para sempre. Por que você acha que tinha um maná no deserto? Para ensinar algo para nós. É a porção de cada dia. Você precisa entender que não adianta ter a feira inteira num dia. Isso aí vai morrer, vai apodrecer, você vai ter que produzir de novo. O dono da barraca da feira, ele não está nem aí porque ele colheu. O que ele colheu já está colhido. Ele tem que estar preocupado com o produto que ele vai ter amanhã e depois de amanhã e semana que vem, porque tem feira todo dia, toda semana. O seu casamento precisa ser investido todo dia, porque tem casamento toda semana, porque tem casamento para o resto da vida. E o dia que você parar de investir no seu casamento, na maneira de Deus, teu casamento vai para o brejo, ele apodrece. Porque o elogio de ontem não serve para hoje. O beijo de ontem não serve para hoje. O sexo de ontem não serve para hoje. A atenção de ontem não serve para hoje. E eu conheço pessoas que o casamento é assim, ó. Por quê? Porque o cara vive pedindo socorro para os outros para o casamento, aí os outros vão lá, conversa, ora, dá conselho, ajuda, desfaz as brigas, tira os nós, tira os espinhos, tira as pedras, afofa a terra. Ai, pastor, depois daquela conversa que nós tivemos, tudo ficou ótimo. Mas não foi a conversa, eu te dei sementes. Cultive a semente, senão daqui a pouco o casamento está ruim, tudo de novo. É igual a saúde. Ai, pastor, eu estou com minha saúde, a pressão está assim, minha diabetes está assim, eu estou com uma dor na coluna. Eu falo, aí você fala, come melhor, faz ginástica. Você, pastor, estou correndo. Perdi 5 quilos. Daqui a pouco você cruza com o cara, tá aquela barriga de novo. Fala, demônio. Está possuído. Tinha expulsado, voltou 7 pior. Você começou a fazer ginástica, nunca mais vai parar. Você parou de comer doce, nunca mais vai comer. Eu estou dando exemplos naturais, mas é assim. Em tudo que Deus faz. Deus dá sementes. Para que você nunca mais precise pedir para os outros. Pelo contrário, tenha para compartilhar. Aprendeu a lição? Deus abençoe sua vida, é isso aí.